Olá, estudantes da segunda série do ensino médio. Eu sou a professora Amanda Gonçalves, de Biologia, e o tema da nossa aula é polinização e dispersão e cultivo vegetal. Então vamos aos objetivos da aula: entender os mecanismos relacionados à reprodução vegetal e conhecer as técnicas de cultivo e propagação vegetal. Então aqui, nessa imagem, nós já temos ali algumas partes que foram separadas de uma planta e a partir delas é possível a gente reproduzir ela assexuadamente, e é o que nós vamos ver nessa aula. Mas antes, eu quero saber se vocês já sabem sobre isso. Qual estrutura das plantas é responsável por atrair os agentes polinizadores e garantir a perpetuação da espécie? E aí, você sabe qual é? Se você respondeu que a estrutura é a flor, você acertou. Então, o objetivo das flores é atrair os agentes polinizadores, como por exemplo os insetos, alguns pássaros, até morcegos. E você sabia que as flores brancas utilizam o seu perfume para atrair os seus polinizadores? Então, trago essa notícia que fala sobre a polinização, que ela está sendo ameaçada por desmatamento e agrotóxicos no Brasil. Vamos ler? Das 191 plantas cultivadas ou silvestres utilizadas para a produção de alimentos no Brasil, com processo de polinização conhecido, 114, corresponde a mais ou menos 60%, dependem da visita de polinizadores como as abelhas para se reproduzir. Entre esses cultivos estão alguns de grande importância para a agricultura brasileira, como a soja, o café, o feijão e a laranja. Então, o fato de estar desmatando, estar utilizando cada vez, colocando mais agrotóxicos, estão sendo liberados ao longo dos anos aí bastante agrotóxico, isso acaba interferindo na visita desses polinizadores porque eles acabam morrendo. E esse processo de polinização é extremamente importante porque esses animais, eles vão levar então o grão de pólen, que é o gameta masculino, até a parte feminina da flor, tá? Então, como vocês podem observar na imagem, então essa estrutura número 5, que é o estigma, ele é responsável então pela parte feminina, tá? Então aqui dentro nós temos o óvulo, o ovário, e lá dentro está o óvulo. E depois nós temos os estames, onde é produzido o grão de pólen. Quando esse grão de pólen se solta dali, trazido, por exemplo, por uma abelha, tá? Chega, encosta aqui nessa região número 5, forma um tubo polínico, como vocês podem ver na outra imagem, e esse tubo, então, encontra o óvulo lá dentro. E daí sim ocorre, então, a fecundação, tá? E essa polinização, ela é muito importante quando existem esses animais envolvidos, porque isso gera uma variabilidade genética para a flor. Muitas flores possuem os dois sexos, tá? Tanto o sexo masculino quanto o feminino, e ela pode realizar a sua autopolinização. O próprio grão de pólen da flor cai na parte feminina, tá? Mas isso não gera tanta variabilidade. A polinização pode ser dada então por dois agentes, os abióticos ou os agentes bióticos, tá? Os agentes abióticos podem ser, por exemplo, o vento ou a chuva. Para isso, as plantas que precisam da água ou da chuva para fazer essa polinização, elas normalmente não têm néctar, não precisa produzir néctar, porque é a chuva que vai levar, tá? O odor ou a cor não é tão forte, porém, precisa produzir bastante grão de pólen, tá? Porque como vai ser dispersado pelo ar, ela precisa garantir que aquele grão de pólen vai chegar numa outra flor. E normalmente esse grão de pólen também é mais pegajoso, para que quando ele caia numa planta, ele fique ali fixo, tá? Por exemplo, a anemofilia, que é pelo vento, tá? Os agentes bióticos, então, é quando a polinização ocorre através de animais, como por exemplo pássaros, um inseto, um morcego. Normalmente produz néctar, tá? Que é um atrativo para esses insetos, para os pássaros, que é um líquido açucarado. O odor e a cor já são fortes, como por exemplo a ornitofilia, que é através dos insetos, tá? Outros exemplos de polinização
chamado de hidrofilia, quando acontece na água, as plantas aquáticas, tá? A quiropterofilia, que é através dos morcegos, tá? Também, olha só, as plantas são adaptadas para a visita deles, tá? Ou a entomofilia, que é através dos insetos. Vamos de atividade então. Analisando as figuras a seguir, qual a importância destes insetos para o ecossistema onde vivem? Então, nós temos ali as abelhas e uma borboleta. Vamos lá? E aí, pessoal, conseguiram responder? Vamos ver uma sugestão de resposta? Os insetos das figuras garantem a reprodução através da polinização e, consequentemente, impedem a redução da biodiversidade dos ecossistemas. E aqui, então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre os jardins de mel. Vocês já ouviram falar? Esse é um projeto desenvolvido na capital do nosso estado, Curitiba. Começou lá no Museu de História Natural, Capão da Embuia, e o objetivo, então, é difundir essas abelhas nativas sem ferrão, que elas são responsáveis pela polinização de 90% das plantas no país. Então, a ideia é fazer com que as áreas verdes do nosso estado tenham locais para que essas abelhas visitem. Então, nós já temos locais no Jardim Botânico, passeio público, várias outras áreas do nosso estado acabam sendo responsáveis por receber essas abelhas, e esse projeto, então, além de proporcionar espaço para a reprodução dessas abelhas, também faz projetos de sensibilização ambiental. Ficou curioso? Quer saber um pouquinho mais? Então você pode apontar o celular ali para o QR Code e fazer a leitura, então, desse projeto. Agora, com relação à dispersão das sementes, como que ela pode ocorrer?
Então, a dispersão de sementes é o movimento ou transporte de sementes para longe da planta-mãe. Olha lá, nós temos, por exemplo, a gralha azul, que está dispersando um pinhão, que é muito típico aqui na nossa região, certo? Produzido pela nossa Araucária angustifolia. Esse processo de dispersão se chama zoocoria pelos animais, mas nós temos também a autocoria, que é pela própria planta, anemocoria pelo vento, barocoria, a gravidade, e a hidrocoria pela água. Então aqui nós temos alguns exemplos, olha lá. A antrocoria, que a dispersão é provocada pela ação antrópica, quando o próprio homem faz essa dispersão, por exemplo, tá? Pela água e pela ação da gravidade, chamada de barocoria. Aqui nós temos a autocoria, quando a própria planta dispersa, então ela libera em determinado momento, abre a cápsula e libera essas sementes, tá? Pelo vento, como acontece, por exemplo, os dentes de leão, vocês já devem ter brincado bastante na infância com essa planta, né? E a dispersão pelos animais, a zoocoria. E essa dispersão, ela pode acontecer de duas formas, nós chamamos de primária e secundária. Isso vai estar relacionado com o número de animais envolvidos nesse processo. Quando é chamado de dispersão primária, é quando nós temos apenas um animal. Por exemplo, aqui a gralha azul, quando ela derruba as sementes da árvore, tá? Já a dispersão secundária é quando a cutia acaba enterrando essas sementes que a gralha azul derrubou e ela esquece e fica ali e vai gerar uma nova planta, tá? Vamos então com a nossa segunda atividade. Vamos lá? Através da Lei Estadual número 7.957, de 21 de novembro de 84, o governo do estado do Paraná declara a gralha azul ave símbolo do Paraná. Esta ave, muito festejada pelo folclore paranaense, está intimamente ligada ao pinheiro do Paraná. Por quê? Vamos lá?
E aí, conseguiram responder a questão 2? Então, uma sugestão de resposta é: a gralha azul, ela realiza essa disseminação das sementes do pinheiro do Paraná, ou seja, do pinhão. Por isso, ela é considerada a ave símbolo, juntamente com o pinheiro, que é a nossa planta símbolo, né? Agora vamos falar sobre algumas técnicas de cultivo vegetal. Então, sobre a reprodução assexuada, nós estávamos falando sobre a reprodução sexuada, tá? Quando é necessário os gametas femininos e masculinos. Mas existem algumas técnicas onde a gente não necessita que ocorra esse processo, tá? Como, por exemplo, a estaquia, a mergulia, a enxertia e a auporquia. Tudo isso vão originar indivíduos geralmente idênticos à planta-mãe, tá? Existem outras técnicas de cultivo, nós vamos trazer então essas 4. A estaquia, o que seria? A regeneração de meristemas radiculares. O sistema radicular é composto pelas raízes, tá? Então esse processo garante que esses meristemas, que é um tecido específico para a geração de novas células, produzem então raízes. Então, pequenas estacas de caule, raízes ou folhas, quando colocadas em um meio úmido, geram novas plantas. Observem a imagem ao lado, tá? E aqui também o processo que ocorre com as suculentas, que é uma planta que está aí na moda, né? A mergulia, então, ela acontece em várias plantas frutíferas, como por exemplo o abieiro, macieira, jabuticabeira. Então, os agrônomos, os agricultores vêm fazendo isso com frequência, que é o quê? Pega-se então um galho da árvore, faz o enterramento, por isso que é chamado de mergulia, como se estivesse mergulhando no solo, e coloca ali uma estaca de madeira, amarra ela, e a partir dali, então, esse sistema radicular vai ser formado e gerando uma nova planta. A enxertia consiste na união de 2 espécies diferentes, tá? Então, como vocês podem observar na imagem, pega a planta que se quer fazer o enxerto, corta ela ali nesse sistema radicular ou no caule, insere na nova planta, amarra ela, tá? E isso é muito utilizado em quase todas as frutíferas do mundo todo, tá? Esse processo, ele é muito utilizado quando as plantas acabam ficando doentes, quando alguma parte da planta não está sendo produzida como deveria, então é feito esse enxerto, tá? E essa planta que ela é enxertada, é dado o nome de cavalo, tá? E aos poucos, quando essa nova planta começa a nascer a partir dela, eles vão podando, tirando esse cavalo até que fique só essa planta nova gerada, tá bom? Nós temos agora também o cultivo chamado de auporquia. Esse aqui é uma variação da mergulia, mas não ocorre aquele enterramento no solo, tá? É feito no ar mesmo, então é colocado um saco plástico, envolve a região que você quer fazer esse processo, amarra com barbante, tá? E promove então a formação de raízes adventícias num ramo de uma planta que já está enraizada. Então aqui dentro ocorre uma concentração de seiva elaborada, que é aquela produção que ocorre nas folhas, tá? Matéria orgânica, e de hormônios vegetais. Então aqui fica muito concentrado e começa ali a formar então a possibilidade de raízes para a formação de uma nova planta, tá bom? Agora então vamos de atividade número 3. Vamos lá. A reprodução assexuada das plantas é muito utilizada na fruticultura. Um processo bastante conhecido consiste na associação de 2 partes diferentes de plantas, uma com o sistema radicular, que vai garantir a nutrição mineral, e outra com as características que se pretende reproduzir, a qual frutificará e será responsável pela fotossíntese. Qual o nome dessa técnica? Explique como ela é feita. Vamos lá?
E aí, pessoal, conseguiram responder a questão 3? Qual é a técnica onde se utilizam duas partes diferentes? É a enxertia. Então, é a técnica em que se coloca um fragmento de uma planta sobre outro vegetal para que eles se unam e passem a crescer juntos, certo? E aqui eu trago uma notícia para vocês que fala sobre o melhoramento genético de plantas, trabalhando para produzir mais, melhor e de forma sustentável. Então, o avanço da biologia molecular, da parte da genética, vem contribuindo para que se tenha um cultivo melhor cada vez mais dessas plantas, principalmente das plantas frutíferas, tá? Então, essa aplicação de princípios genéticos para produzir plantas que são mais úteis para os seres humanos é aí desses estudos do melhoramento genético. Isso é realizado por selecionar as variáveis econômicas e ou ambientais desejáveis. Primeiro, controla o cruzamento dos indivíduos selecionados e, em seguida, seleciona aqueles que apresentam as características desejáveis. Então, eles conseguem analisar o DNA da planta e perceber qual característica que quer ser mais aflorada, que quer que apareça dessa planta, qual característica que não é necessário, e isso se chama melhoramento genético. Esse melhoramento genético é uma atividade milenar que data dos primórdios da agricultura. O que isso quer dizer? Esse cultivo vegetal, essas técnicas vegetais que a gente viu anteriormente, já é algo muito antigo. E isso também pode ser chamado como melhoramento genético, no caso da enxertia. Tá? Então, não é necessário também ter conhecimento da biologia molecular, por exemplo. Tá? Agricultores, pessoas donas de casa já sabem essas técnicas em algumas vezes e fazem isso sem saber. Tá? Então, vocês devem estar se perguntando, e eu com isso, por que eu preciso estudar tudo isso que foi falado na aula? Tá? A propagação vegetativa, que são essas técnicas que a gente viu, por exemplo, é uma técnica que está sendo cada vez mais adotada em nível mundial, principalmente por sua maior efetividade em capturar os ganhos genéticos obtidos dos programas de melhoramento. Como, por exemplo, as suculentas. Como eu mencionei para vocês, é uma planta que está muito na moda, várias pessoas gostam de cuidar, algumas acabam obtendo ganho, certo? A partir da venda dessas plantas, do cultivo delas, porque elas são fáceis de se cultivar e manusear. E você pode utilizar as técnicas que aprendeu nessa aula, por exemplo, para fazer a propagação vegetativa delas. Então, o que nós vimos nessa aula? Nós compreendemos um pouquinho os mecanismos relacionados à reprodução vegetal, falamos sobre as técnicas de cultivo e a propagação vegetal. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até breve!